Então vocês precisam entender a palavra de Deus, porque os dias são maus, existem muitas coisas por aí, e nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, ou melhor, aos Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4. Nós pregamos esta mesma mensagem no primeiro culto, é lógico que nunca está igual, sempre Deus tem algo novo, mas nós vamos ministrar sobre ela. Aos Efésios 4, do versículo 1 ao 16. Fica atento. Hoje, como é culto de Santa Ceia, as professoras pediram que não tivesse aula para que elas pudessem participar também. Então, as crianças estarão ficando aí com vocês. Quem achou, diga amém. Amém. Acompanhe comigo, acompanhe a unidade da fé. Aos Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Repita comigo o final desse versículo: suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Graças a Deus. Queridos, hoje algumas empresas já não estão contratando pessoas somente pela sua competência, pela sua capacitação. Eu disse isso no primeiro culto. Algumas empresas estão contratando pessoas quando ela percebe que essas pessoas conseguem viver em grupo, elas conseguem viver em unidade, elas conseguem um bom relacionamento. Esses dias eu vi um pastor comentando que a filha dele passou no concurso, algo assim miraculoso, dizia ele. Diz que ela fez todas as dinâmicas e parece que ela não foi tão bem, mas quando terminou aquelas dinâmicas, queria contratar os funcionários novos, aquela moça, ela teve um tempo, juntamente com os demais que estavam participando do concurso, um tempo livre, e aqueles que estavam analisando percebeu como ela se comportava no pátio, naquele local. Ela abraçava, ela conversava, ela gesticulava, ela tinha um relacionamento muito bom. Aquela moça, ela foi contratada, filha daquele pastor, não porque ela tinha tanta capacitação, mas porque ela sabia se relacionar. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de relacionamento, de viver unido, de compartilhar, de ser amigo. Há uma dificuldade muito grande. Desde a queda do homem, nós vemos quando o homem foi expulso do jardim do Éden, a primeira coisa que aconteceu, Caim matou Abel. Já houve uma briga, já houve uma confusão, é um irmão brigando com o outro, as pessoas brigando,
E nós trazendo para nós, cristãos, nós olhamos para o Senhor, ali ele dizendo no Salmos de número 133, o que diz ali o salmista no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que está sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, como os orvalhos de Hermons que desce sobre o monte Sião, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aí eu estive analisando a questão do monte Hermon. O que ele dizia? O Senhor estava dizendo que o homem que vive em unidade, que vive em comunhão com o seu irmão, é maravilhoso, com uma unção sacerdotal que trazia bênção, e como os orvalhos de Hermon. Eu estive analisando o monte Hermon, e nós vimos que era um monte grande que havia em Jerusalém, em Israel, e ali aquele monte ele tinha 2.800 metros de altitude, e havia muita neve e gelo naquele monte. E quando começava a aquecer, o período do ano que começava a aquecer, aquela neve, aquela geleira começava a derreter, e eles faziam fios, ia escorrendo água, ia escorrendo pelos terrenos em volta, e eles uniam num ponto que formava o início do rio Jordão. E onde esse monte Hermon, ele derretia as suas geleiras e passava, era fértil, era abençoado, as plantas, os pinhais, as oliveiras, tudo que plantava, onde os orvalhos do rio Hermon que derretia, passava, tudo era abençoado. E isso o salmista queria dizer: como é bom se os irmãos fossem realmente unidos, eles seriam todos abençoados para sempre. O problema é que nós temos como igreja de Cristo, estou falando de igreja, há uma dificuldade muito grande de ter essa união de fato. Isso nós vemos aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma igreja abençoada, porém uma igreja nova, uma igreja ainda de crentes meninos ainda, estava passando por problemas de relacionamento. E Paulo começa a dizer, logo no versículo 1 do capítulo 4 aos Efésios, diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamado. E aí ele começa a dizer, ele começa, parece que humilhando, dizendo: eu rogo, eu estou preso em Cristo, eu rogo para vocês, que vocês permaneçam da forma que vocês foram chamados. E ele chama o povo à unidade cristã, ele chama aquela igreja para ser verdadeiramente unida. E ele diz, versículo 2: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ele está dizendo que a igreja precisa ser unida, e não é fácil unir-se a todos. Aí ele diz: vocês precisam suportar. E esta é a mensagem que eu quero trazer para a igreja, que foi passada para a igreja de Éfeso. Eu quero trazer aqui para a igreja renovada de Presidente Venceslau. Eu sei que não é fácil ter comunhão com todos, mas nós precisamos suportar. Repita comigo: eu preciso suportar o meu irmão. Não é fácil. Não é fácil. A Bíblia, o apóstolo Paulo, quando ele fala essa palavra suportar, é porque não é fácil. Porque nem sempre nós combinamos um com o outro, mas em Cristo nós precisamos estar unidos e entender um ao outro. Amém, irmãos? Então nós devemos suportar. Mas antes ele fala algo interessante: com toda humildade, mansidão e longanimidade. O que ele quer dizer com isso? Humildade. Aquele que não for humilde não vai conseguir suportar. Aquele que não for manso, ele não vai conseguir suportar. Aquele que não for longânimo. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem longo ânimo. Ela não desiste fácil. Ela vai dizer: eu vou suportar com meu irmão. Então Deus te chamou para que vocês, igreja de Cristo, cristão, de repente você é de uma outra igreja, você precisa suportar o irmão que está do teu lado, seja ele fraco ou seja ele forte, você precisa suportar. É um mandamento do Senhor, para que haja a unidade na igreja de Cristo. Amém, irmãos? Talvez Deus vai permitir, que coloque alguma pessoa do teu lado. Você diz: mas aquela pessoa, eu olho para ela, ela vira a cara.
Eu olho para ela, ela faz cara de bravo, pisa duro, não me cumprimenta. Assim mesmo Deus vai dizer: suporta ela, viu? E vê se não fala mal dela. E vê como é que você está fazendo. Suporta. Porque ninguém agradou todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo, irmãos. Mas Jesus suportava. Jesus suportava os seus. Tinha até o Judas no meio. Com certeza ele sabia quem era Judas, mas ele suportava o Judas que estava no meio. Então não importa o que esteja acontecendo com você dentro da igreja, você precisa suportar em nome do Senhor Jesus. Amém? Para que tenha um relacionamento. Nós vivemos em épocas difíceis. Nós vivemos em época que as pessoas começam essa falta de unidade nos lares. Não tem mais unidade e união nos lares. E quando as pessoas vêm para a igreja, se comportam desunida da mesma forma. É o esposo que não suporta a esposa, é a esposa que não suporta o esposo, é o filho que não suporta o pai, são os pais que não suportam os filhos. Vivemos uma época terrível, mas o Senhor nos chamou para sermos unidos, tanto no nosso lar, na nossa família, quanto na igreja de Cristo ainda muito mais. Amém, irmãos? Devemos suportar. A Bíblia diz que aquele que não tem honra na igreja, nós temos que dar duplicada honra. Aquele que é mais fraco na igreja, você precisa suportá-lo. Aquele que olha para você e diz: eu não gosto de você, eu não gosto do jeito que você veste, eu não gosto do jeito que você anda, eu não gosto dos teus pensamentos. Ele não vai gostar, e por conta disso ele te isola. Mas a si mesmo você vai amar em Cristo Jesus, você vai suportar. Isso é ser cristão, isso é ser crente. Se nós fizéssemos isso, a bênção seria permanente em nossas vidas. O problema é que nós nos rebaixamos e comportamos como ímpio. No mundo é fácil odiar, no mundo ninguém suporta ninguém, mas dentro da igreja de Cristo, se eu sou cristão, eu preciso suportar. Amém, irmãos? Nós precisamos suportar uns aos outros. Por que, pastor, que nós devemos suportar uns aos outros? Porque nós temos muitas coisas em comum, irmãos. Muitas coisas nós temos em comum. Pastor, o que eu tenho em comum? Eu quero dizer uma coisa para você: você tem mais coisas em comum do que o irmão que você tem biológico, do sangue que corre na tua veia. Nós somos mais irmãos do que aquele irmão biológico. Olha só o que nós temos. Nós temos o mesmo pai. Vira para teu irmão e diz: nós temos o mesmo pai. Nós temos o mesmo pai. Está aí no versículo 6 do Efésios 4. Olha só, versículo 6 de Efésios 4. Um só Deus e Pai de quem? De todos. Então Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Que direito temos nós de não gostar daquele que Deus ama, se Ele ama a todos? A partir do momento que você não suporta, que você isola, conscientemente você está pecando e retendo a bênção de Deus nas regiões celestiais. Você deve falar: mas eu faço tudo certinho, eu vou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, cadê a bênção que não chega? Como está a tua comunhão com o teu irmão? Como está? A Bíblia diz que é impossível eu ter comunhão com Deus se eu não viver em unidade com meu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso. Aí ele diz que ele está em todos, por todos e em todos, sobre todos, por todos e em todos. Então há isso em comum. Versículo 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então quem é o teu Senhor? O meu Senhor, eu creio que é teu Senhor. Amém, irmãos? O teu Deus é o meu Deus. Não existe um outro Deus. Então há um só Senhor, uma só fé. Você tem a mesma fé que nós? Você crê em Jesus como único e suficiente Salvador? Amém? Você crê em milagres? Crê no arrebatamento da igreja? Crê que Jesus ressuscitou dos mortos, que irá voltar a buscar a igreja? Crê nisso? É uma só fé. Então vê quantas coisas nós cremos, nós temos em comum. E tem mais, um só batismo. Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também fui, o teu irmão do lado também foi. Quantos foram batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Dê o sinal da mão. Amém? Olha aí, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E por que existe essa falta de unidade? De repente você fala: pastor, eu não tenho nada a ver com meu irmão. Mas então, é
semana? Como você está? Você está precisando de alguma coisa? O que a gente pode fazer para você? Então, você vai ser vencedor. Jesus te ama. Dá uma palavra. Nós somos irmão. Levanta o teu irmão que está quase caído do teu lado. E às vezes nós queremos acusar o nosso irmão. Não, aquele está em pecado. Não, aquele irmão nem passe perto dele porque está acontecendo isso com ele. Não faça isso, bata teu irmão. A Bíblia diz que nós temos que exortar esse irmão 1, 2, 3 vezes, tentar resgatar esta alma, porque Jesus ele não veio para julgar, para destruir, mas ele veio para resgatar. E você, como um pequeno Cristo, como um pequeno cristão que ama a igreja de Cristo, que ama o teu irmão, você vai estender as mãos para aquele que está caído e vai dizer: meu filho, oh, meu querido, você é meu irmão, eu te amo. Nós precisamos amar desta forma. A igreja sendo unida, a bênção do Senhor desce com os orvalhos de irmão. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer à igreja de Éfeso, para que a igreja realmente fosse abençoada. Amém, irmãos? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 4 de Efésios 4: há um só corpo. A Bíblia diz que nós estamos ligados no corpo de Cristo. E Cristo é a cabeça, a igreja é um corpo. Então há um só corpo. Em que corpo você está ligado? Eu estou ligado no corpo de Cristo. Eu creio que vocês que foram batizados em Cristo estão ligados no corpo dele. Quem é o cabeça deste corpo? É Cristo. Então nós estamos unidos, porque estamos ligados em um só corpo. Mas um só Espírito. Que Espírito está agindo em você? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito de Deus? Se é o Espírito de Deus, é o mesmo que está na vida dos presbíteros, é o mesmo que está naquele irmãozinho mais simples, é o Espírito de Deus que está agindo nele. Então nós somos irmãos, temos o mesmo Espírito, temos o mesmo chamado, a mesma esperança e a mesma vocação. Você lembra do dia que você foi chamado? Você lembra o dia que o Senhor te chamou, que você veio à igreja e você diz: eu aceito esse Senhor como meu único e suficiente Salvador? Você lembra do dia que você foi chamado? A Bíblia diz que todos foram chamados também. Cada um tem uma experiência, cada um foi chamado de uma forma diferente. Você foi chamado. O irmão que está do teu lado também foi chamado. O mesmo chamado, a mesma esperança. Qual é a tua esperança? Nós temos uma esperança, e a maior parte da igreja tem a esperança que eu tenho. Você também tem a mesma esperança. Nós temos a mesma vocação. Jesus te chamou, você tem uma vocação, você tem uma direção de Deus. Queridos, se nós olharmos, tudo isso nos une muito mais do que o nosso irmão biológico. Nós somos irmãos. Amém, meus queridos? Nós somos irmãos. Levante a tua mão para o céu e vamos orar agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso amar mais o meu irmão e viver unido com ele, independente das circunstâncias adversas. Queridos, precisamos estar com o nosso irmão, entender mais. O problema é que às vezes isso não acontece dentro da igreja. Mas isso acontecia na igreja de Éfeso. Talvez não aconteça aqui na igreja renovada. Talvez não. Mas se está acontecendo, o Senhor diz: olha, você foi chamado. Você foi chamado do Senhor. Agora, vê só como você foi chamado. Digo-vos, da vocação que fosse chamado, permaneça nela. Você foi chamado para ser